o Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 14, verso de número 3. Nossa irmã Lídia também teve um tempo ausente, né? Está retornando conosco, o Otacílio, seu esposo, e tantos mais aí, né? Estão conosco, a gente se alegra bastante. Vamos ler de maneira alternada, estou com a Nova Almeida atualizada. Irmãos, não sei se só eu que estou com calor porque estou aqui, mas eu não sei se vocês também estão aí. Então, se a gente conseguir, eu sei que a gente está na obra, você está percebendo que a igreja está sendo pintada, ela vai ser pintada internamente como externamente para o aniversário da nossa igreja. Então, estamos pintando a igreja, preparando a igreja para a pintura interna e para a pintura externa. Então, talvez seja uma questão de ajuste de ar-condicionado, não sei, mas se tiver como diminuir um pouquinho a temperatura, acho que vai ajudar os irmãos aí confortavelmente. Vamos ler então do verso 3 até o verso de número 9. Esqueci de lembrar do nosso irmão Tiago, que também passa muito tempo viajando, né? Está aí conosco, diácono Tiago. Juliana, que está de folga hoje, né, Juju? Vou ler o verso 3, os irmãos ao 4, e assim a gente vai até o 9. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos ler juntos? Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, amém. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e fale conosco, fale aos nossos corações nessa manhã. A pergunta de início é: qual é a sua relação com Jesus? Qual é a sua relação com Jesus? E as relações, elas são estabelecidas através das nossas atitudes. Nesse texto, nós temos algumas atitudes de alguns personagens que eu quero fazer menção. A primeira atitude foi de Simeão. A segunda atitude, ela foi da própria mulher. A outra foi a dos discípulos. E a última atitude foi do próprio Senhor Jesus. As nossas atitudes, queridos irmãos, elas são extremamente importantes. E elas, conforme eu disse, elas estabelecem a nossa relação com aquela pessoa, né? Nós agimos e procedemos com aquela pessoa de acordo com aquela relação que nós estabelecemos com ela, né? E isso aqui está muito claro, olhando para este texto da palavra do Senhor, do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, dos versos 3 até o verso de número 9, é muito claro para a gente pensar aqui através da relação que esses personagens estabeleceram ali com Jesus, e isso refletiu nas suas ações, nas suas atitudes. Vamos lembrar aqui que o próprio texto vai dizer que Jesus estava nessa
aldeia, nesse lugar chamado, nessa cidade chamado Betânia. Betânia é uma cidade que fica muito próxima de Jerusalém, e é exatamente em Betânia que morava Lázaro, aquele a qual Jesus havia ressuscitado. E o texto fala sobre a primeira atitude deste homem chamado Simeão. Simeão, conforme o próprio texto nos diz, que ele era leproso. Na verdade, Simeão, ele era um ex-leproso. E agora ele oferece uma refeição, um banquete para os seus convidados, e o convidado importante, né, nessa refeição era o Senhor Jesus. E interessante é que naquela época não havia mesa, não havia cadeira, eles ficavam, a refeição era exatamente no chão, eles ficavam de cócoras e com as mãos apoiadas na cabeça e uma outra mão livre para participarem das refeições. Era costume também que nessa festa ou nessa recepção as portas ficavam abertas, né? Ou seja, qualquer pessoa ela tinha acesso àquela casa. E aí, então, a gente vê essa iniciativa, essa atitude que Simeão tem, possivelmente em gratidão por aquilo que Jesus realizou na vida dele, porque ele era ex-leproso. Ficou bom, agora ficou ótimo, né? Obrigado, os irmãos, aí, pela iniciativa. Então, nós temos essa atitude que Simeão tem. Possivelmente, ele quer, de alguma forma, expressar a sua gratidão por aquilo que Jesus realizou por ele. Está tudo bem. Está fazendo barulho, mas está tudo bem. E outro personagem, e a outra atitude, e essa é até muito questionada pelos próprios discípulos, é a atitude dessa mulher. Essa mulher, inclusive, não era uma mulher benquista, não era uma mulher muito bem recebida pela sociedade. Ela era uma mulher que sofria a marginalização pela história dela, pelo passado dela. Interessante, né, irmãos? O ser humano, ele sempre, estou falando de maneira geral, aqui nós, seres humanos, nós temos bastante dificuldade de olhar para a pessoa como ela é, como ela se formou, como ela se transformou. A gente lembra, às vezes, dela do passado, não aquele que cometeu aquilo. Então, a gente ainda tem... Isso é muito do ser humano, e acho que a questão aqui não é julgar ninguém, mas a gente tem muito dessa questão de estabelecer referências passadas, né? O próprio texto vai dizer que Simeão, o leproso, ele nem era mais leproso, né? Essa mulher, ela era uma mulher da vida, né? Mas ainda tinha possivelmente marcas do passado dela. E aí, queridos irmãos, o que tem de interessante aqui para nós, nesse texto? O que tem de interessante é a atitude que aquela mulher ela tem com relação ao próprio Senhor Jesus. Porque você percebeu no texto que quando essa mulher ela invade a casa, ela pega o vaso de alabastro, né, que era um vaso muito caro e que tinha um perfume também de grande valor, um perfume de nardo, e ela quebra aquele vaso e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus, né? A história vai dizer que esse perfume nardo, num vaso de alabastro, tinha exatamente um valor de 300 denários, que era um denário, um dia de trabalho, então seria 300 dias de trabalho, ou seja, praticamente um ano de trabalho de uma pessoa. Vamos pensar que aquilo
possivelmente fosse toda a economia daquela mulher, tudo aquilo que ela possuía, tudo aquilo que ela guardou, e ela não mediu nenhum esforço para, ao saber que Jesus estava naquela casa, ela quebrar aquele vaso, e onde era tradição que se colocasse apenas um pingo do perfume. Ela não mede, ela quebra o vaso e derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Essa foi a atitude dessa mulher. E aí, queridos irmãos, o que marcou a vida dessa pessoa para que ela fizesse aquilo que ela tinha de melhor, todos os recursos, o que ela tinha para oferecer de grandeza para o Senhor Jesus? Ela ofereceu aquilo que ela tinha de melhor. Porque Jesus não curou ela de uma doença física. Jesus salvou ela. Ela era uma pecadora. E quem muito é perdoado, muito ama. E ela, exatamente pela gratidão, não pelas coisas que ela recebeu, mas pela salvação que ela recebeu através de Jesus, aquela mulher, ela oferece aquilo que ela tinha de melhor, de mais precioso, de mais valioso. E aí, a gente tem uma outra atitude, que é a atitude dos discípulos, porque os discípulos começam a questionar: nossa, por quê? Isso é um desperdício. Então, a outra posição, a outra atitude foi a de julgamento dos discípulos, dizendo: poderia este valor aqui ser dado aos pobres, né? Então, essa foi a reação dos discípulos. E aí Jesus responde com muita sabedoria a eles. E a última atitude foi a atitude de Jesus de honrar a essa mulher. Queridos, a pergunta é: qual é a sua relação com Jesus? Quais são as suas atitudes que você tem feito para com Ele? Às vezes a gente procede tal como Simeão. A gente quer cumprir um protocolo. A gente quer oferecer qualquer coisa para Ele. E Jesus vai criticar os discípulos, porque dizendo: ela fez aquilo que ela tinha de melhor, ela fez o certo, porque um convidado de honra, ao entrar numa casa, os seus pés teriam que ser lavados, a sua cabeça precisava ser ungida, e ela cumpriu todo o protocolo, oferecendo e dizendo que aquele ali era alguém de honra, que precisava ser honrado, que precisava ser dado melhor para ele, ao qual o próprio Simeão não entendeu, ofereceu para ele apenas uma refeição e não fez aquilo com excelência. Qual é a sua relação com Jesus? O que você tem oferecido para Ele? Irmãos, quem não tem uma relação íntima com o Salvador, o pouco que faz acha que é muito. Tá bom. Isso aqui tá bom. Já é outra coisa. Além de fazer o pouco, acha que fez muito. Talvez essa foi a atitude de Simeão. Qual é a sua atitude? O que você tem feito para Jesus? Tem sido assim, tal como a de Simeão? A gente oferece qualquer coisa. A gente dá para Ele como a gente pudesse enganar a Jesus. A gente realiza algumas atividades, alguns compromissos rituais, religiosos, a entrega talvez de uma oferta, de um dízimo, a prática de um serviço. Não, eu já fiz isso. Não, vou cruzar o meu braço porque eu já fiz muito. Ou a nossa atitude tem sido a de julgamento, tal como a dos discípulos. Porque pior do que não fazer, ou não fazer com excelência, é julgar quem faz com excelência, quem oferece o melhor. Os discípulos dizem: isso é um desperdício.
O que é desperdício, irmãos? Desperdício é a gente fazer aquilo que é além, é demais, né? E vocês acham que existe limite para nós fazermos ao Senhor, ao nosso Salvador? Na verdade, a gente tem que fazer sempre a mais, né? Jesus fala que que de nós tem que fluir rios de água viva, que o nosso, vamos dizer assim, analogicamente, que nós precisamos transbordar, nós precisamos não apenas sermos cheios, mas transbordarmos cada vez mais, ou seja, o nosso serviço, a nossa relação, a nossa atitude para com o nosso Senhor, o nosso Salvador, nunca será plena. Nós precisamos fazer e fazer e fazer cada vez mais e cada vez melhor, e sempre será muito pouco, nunca será um desperdício. Será que você se coloca no lugar dos discípulos? Às vezes tem gente na igreja que faz tudo, né? Ah lá, quer aparecer. Ele é o dono da igreja. Quer fazer tudo, não. Ele não quer fazer tudo, não. Ele queria fazer pouco. Mas porque não tem gente para fazer, ele vai e coloca a mão. A gente acha um desperdício. Faz tudo. Ah lá. E às vezes, irmãos, esse que faz tudo, ele está sofrendo. Porque ele não vê os outros fazerem, aí ele vai e faz. E pelo fato dele ter que fazer muito, prejudica algumas coisas na vida dele. Prejudica o tempo dele com a família. Prejudica o lazer que ele poderia ter. Por quê? Porque ele ama Jesus e quer fazer cada vez mais com Jesus. Então, a nossa postura, eu penso, não tem que ser tal como a dos discípulos, de julgar. Não, está fazendo ali? Não, eu vou lá, eu vou pegar, vou ajudar. Ou seja, sempre entendendo que a gente pode fazer muito mais. Muito mais. Esse é outro ponto que eu gostaria aqui de trazer para os nossos queridos irmãos. E aí, nós temos a atitude de Jesus. Jesus, ele elogia aquela mulher. Ele vai dizer, por que vocês a molestais? Por que vocês a julgam por aquilo que ela fez comigo? Ele vai dizer, na verdade, ela está me ungindo para a sepultura, né? Ou seja, Jesus quer dizer, é o que a gente fala na vida, né? Jesus fez o que tinha que ser feito em vida. Melhor, Jesus não, né? Aquela mulher fez o que tinha que ter sido feito em vida, né? Porque a prática era ungir o morto quando ele já morreu, né? Morreu, a gente unge ele, né? E aí Jesus fala, ela fez. Ela me preparou para a minha sepultura, para o ato que vai acontecer da minha morte. E aí, queridos irmãos, eu queria que nós pensássemos exatamente nesse elogio e nessa exortação que o Senhor Jesus está fazendo com os seus discípulos. É que da mesma forma que às vezes a gente olha para uma pessoa, porque nós somos faltosos, né? Nós somos faltosos. Sempre a gente acha que falta alguma coisa na gente, né? Ou que falta alguma coisa para preencher a gente. Eu, por exemplo, eu penso sempre naquilo que eu poderia ter feito para o meu pai. Como diz a música, eu poderia ter brigado menos, abraçado mais, né? A gente sempre convive, sempre com essa relação, no sentido de que faltou alguma coisa para que eu pudesse ter feito por ele. Poderia ter feito muito mais por ele. Mas o que eu quero trazer para nós aqui refletirmos e avaliarmos, tanto no que diz respeito quando você perde um ente querido e você diz, puxa vida, eu poderia ter dado tanto tempo com aquela pessoa, eu poderia ter dito para ela que eu amava ela, eu poderia ter trabalhado para ela, eu poderia ter servido mais a ela. Vamos pensar com relação ao reino de Deus, queridos irmãos, o quanto nós
podemos fazer para o Senhor. E aí a gente está pensando na nossa realidade, que os nossos dias estão terminando, a nossa vida está acabando, a gente já não tem mais tanta saúde, tanta disposição. Então, o que nós temos que fazer e podemos fazer tem que ser hoje. O comprometimento, as nossas atitudes, a nossa relação com Jesus, ela tem que ser estabelecida hoje. Não deixe para amanhã, amanhã eu vou fazer. Não, é hoje que nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fala, exortando aos seus discípulos e sermos despertados para fazermos para o Senhor Jesus. Se até este momento nós não fizemos, há um tempo de começo ou de recomeço, de nós não, a partir de agora, eu vou fazer e oferecer para Ele o melhor. Jesus, o que Ele faz é elogiar essa mulher, elogiar o gesto dela, a atitude que ela teve. Lembra daquela viúva que ela, quando foi entregar a oferta, ela entregou tudo aquilo que ela tinha. E a atitude desta mulher aqui foi também entregar o que ela tinha de melhor. Queridos, a vida cristã, o Evangelho, são coisas simples. Porque aí você pode perguntar, como é que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu posso ter com Jesus? O que eu posso fazer para agradá-lo? Quais são as minhas ações? Eu que sou limitado e talvez não tenha tantas... Aí a gente pensa no que diz respeito a dons e talentos e pensando em serviços, mas o Evangelho são coisas simples, são práticas simples, são pequenos gestos, tal como aquela mulher fez para agradar a Jesus. Eu queria exatamente, nesta manhã, cumprindo esse horário, perguntar para você, qual é a sua relação com Jesus? E essa relação, ela tem sido estabelecida com quais atitudes? Quais são as suas atitudes com Jesus? Sabe, algo muito simples que ela fez, muito simples, mas ela fez o que ela tinha de melhor. E o que ela fez de melhor, conforme o próprio texto diz para nós, isso que ela fez vai ser contado em memória dela. O que vai ser contado a teu respeito? Em sua memória. O que vão dizer de você? Quando o pastor Luiz falecer, o que vai ser contado dele? Qual foi o legado que ele deixou? E o legado vai ser, e o que for deixado, vai ser aquilo que foram as minhas atitudes. Serão as nossas atitudes. Que as nossas atitudes com relação ao Senhor Jesus sejam de oferecermos para Ele o melhor. O melhor. Porque oferecer para Ele o melhor define qual é a sua relação com Ele. Que Ele nos abençoe. Amém?